que um culto não é a presença do Senhor, amém? Você já reparou quanto você é feliz, quanto nós somos felizes? Por quê, pastora? Irmãos, salvos eternamente, registro no céu, tendo o Espírito de Deus. Meu irmão, não tem nada no mundo que pague isso, amém? Vamos levantar as mãos para o céu, nos apresentar a Deus e dizer: Pai, eu vim me consagrar, eu vim para receber da unção do Teu Santo Espírito, eu vim para Te ouvir, Senhor, eu vim para que o Senhor dirija a minha vida. Oh, maravilhoso Deus, vem, Senhor, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. Oh, aleluia. Pai, precisamos do Senhor em todo o tempo, e estamos aqui, Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, mas como Pai, um Pai maravilhoso. Vem, Santo Espírito, levante as mãos para o céu, se ofereça a Deus e vamos ministrar um louvor, porque Deus habita entre os louvores do seu povo. Aleluia. De Jesus na sua vida. Sempre a cuidar de mim, Emanuel. Cada estrela do céu a brilhar, chamas seu coração, feche seus olhos e reflita diante do Espírito Santo quantas vezes você passou por situações difíceis e Deus te guardou.
E o Senhor Deus te alimentou, o Senhor Deus te despertou, o Senhor Deus ajudou. Como Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aproveite esse momento da abertura de um culto, adorar a Deus, entrar verdadeiramente no campo espiritual, na presença do Espírito Santo, em adoração e louvor, com seu coração totalmente aberto. Aleluia, Senhor. Sentimento de gratidão, reconhecimento de que o Espírito de Deus tem guardado, tem cuidado, tem zelado. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia, aleluia, Jesus. Então torne a levantar as mãos para o céu. Emanuel é Deus conosco. O Senhor Deus que jamais desampara o seu povo. Então é momento de adorá-lo de todo o nosso coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo, eu me prostrarei Diante do único Deus. ante ti, Aleluia. meu Rei. Aleluia, eu te adorarei, te engrandecerei. Emanuel, meu Senhor, nunca me deixarás. Pastor e Rei, sempre a cuidar de mim. Emanuel, cada estrela do céu a brilhar, chamas pelo nome. Assuma, tu me amas, Senhor. Amas, sabes quem eu sou, e eu te seguirei. Emanuel, meu Senhor, nunca me deixarás. Pastor e Rei, sempre a cuidar de mim. Emanuel, meu Senhor, nunca me deixarás. Adorando a Deus, reconhecendo o quanto Ele tem cuidado, o quanto Ele tem guardado, o quanto Ele tem zelado, suprido. É o momento, é o nosso momento. Aleluia. Emanuel, O Santo Espírito. Aleluia, Jesus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Santo, Santo, poderoso, não há outro igual. Santo, Santo, poderoso, não há outro igual. Santo, Santo, poderoso, não há outro igual. Emanuel, meu Senhor, nunca me deixarás. Pastor e Rei, sempre a cuidar de mim. Emanuel. Coloque as mãos no seu coração. Se consagre, se ofereça e diga: Senhor, fala comigo, abre o meu entendimento. Ilumina, Senhor, o meu coração. Me dê, Senhor, a tua direção.
Eu preciso, Senhor. Me toma pela tua mão. Vamos lá, igreja. Vamos lá, irmãos, em nome de Jesus. Diante do Espírito de Deus. Oh, Pai. Oh, Pai. Senhor, rendemos graças, Pai. O preço que o Senhor pagou, Senhor. Oh, nosso Deus. Na imensidão, Senhor, de um amor. Um amor que não se pode literalmente, Pai, mensurar. Porque só o Senhor, Pai, entregando a vida de Jesus, o único Filho, o amado Filho. E Jesus em agonia em nosso favor, para trazer libertação, para trazer paz, alegria ao coração. Vem, Santo Espírito. Vem, Senhor. Vem sobre cada um, vem sobre a família. Toma os familiares, Senhor, desperta cada um. Continua, Senhor, com as tuas infinitas misericórdias, guardando, livrando. Senhor, nós agradecemos por tudo. E agora mais uma vez, fale conosco, Pai. Fale conosco. A tua palavra, Senhor, é o verdadeiro alimento. O alimento celestial, Pai. Que sustenta, que na verdade levanta, que faz avançar. Senhor, muito obrigado. Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Valeu, meninos e meninas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Vamos sentar em nome de Jesus. Quem esteve domingo? E quarta-feira da semana passada, vimos Elias. Pastor, o que tem a ver a nossa vida? Estamos aqui no século 21 com Elias, tempo de Elias, tudo diferente, tudo. Irmãos, a Bíblia Sagrada é a palavra viva de Deus. Nós tiramos muitas lições da nossa vida no dia a dia. É só abrir o coração, numa atenção, e você vê que o Espírito de Deus, ele mostra onde nós erramos. Ele nos indica, ele nos mostra o caminho para o sucesso, para a vitória, para vencer as adversidades. Nos fortalece. É grande realidade. E aí? Bom, nós vimos então, irmãos, que Elias, que fez coisas extraordinárias que jamais alguém havia feito, não é? Invocou o poder de Deus, o fogo do céu, o fogo desceu, Deus atendeu na hora. Teve uma fé e uma palavra tão poderosa que fez o decreto que nos anos seguintes, após a determinação, não haveria chuva nem orvalho sobre a terra. Diz a palavra de Deus na carta, na epístola de Tiago, no Novo Testamento. Diz que Elias orou para que não chovesse. Deus suspendeu as chuvas, nem orvalho, não choveu. Depois ele voltou a orar para que Deus derramasse a chuva caiu. Depois ele vai e desafia, não é? Com aqueles dois altares, o altar dos profetas, do altar para o Baal e o altar ao Deus de Israel. Os súditos do Baal berravam, gritavam, se retalhavam, ofereciam sangue. Baal não respondeu nada. Representa o próprio diabo. Aí vem para o altar de Israel. Elias chama todo mundo para perto do altar, faz uma oração, levanta a voz ao céu, Deus atende na mesma hora. Depois ele acaba com todos os profetas do Baal, que representam os espíritos malignos, que causam sofrimento, espíritos de enfermidade, espíritos de desgraça, espíritos de destruição, enfim. Ele acaba com tudo, mas aí ele não vigia. E um pouquinho mais à frente, ele cai numa fraqueza espiritual tenebrosa. O cristão, irmãos, que lida com o mundo espiritual, ou melhor, que tem a consciência de que não se luta contra a carne e sangue, mas sim contra espíritos malignos, ou seja, que é um cristão de oração, que é um cristão de visão espiritual, que resiste às obras malignas, resiste ao pecado, renuncia, que não aceita o sofrimento, que ora sério a Deus, que repreende o mal. Claro que o diabo fica de olho para tentar derrubá-lo, irmãos. E vai se aproveitar. Se houver um momento de fraqueza, ele vai tentar
Quantas vezes o cristão está numa comunhão tremenda com Deus, o diabo vem jogar uma dúvida na cabeça, na mente, no pensamento, vai dizer, você acha que Deus está te ouvindo? Você acha que as tuas orações vão ser respondidas? Você acha que isso que você está buscando, você vai conseguir? Satanás é mestre, ele tem muitas táticas. Mas o que nós vimos, né, de forma bem contundente nessa parte, foi a ameaça que Jezabel mandou para Elias. Um mensageiro de Jezabel vai até o Elias e então diz a ele, amanhã a essas horas, ou seja, em 24 horas você é um homem morto, como você fez lá com os profetas lá do Baal. Então, amanhã a estas horas. A pergunta é, por que Elias não entrou em oração, não invocou o poder de Deus? Porque ele estava fraco. Espiritualmente ele já estava caído. Eu não estou dizendo que ele estava no pecado. Ele não estava fazendo coisa errada. Mas ele não vigiou o enfraquecimento do seu coração. Se você observa bem a palavra de Deus, você vê em várias partes que Deus diz assim, esforça-te, tem bom ânimo. Você vê Deus dizendo, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Quem já leu isso na Bíblia? Então, isso não é por acaso. Você pode não se lembrar do cardápio da sua semana passada. Você pode não lembrar o que você comeu na semana passada, na segunda, na quarta, seja lá. Mas o que você comeu te manteve de pé, por isso você está aí. Fisicamente você está de pé porque você se alimentou. Você alimentou o seu espírito. Às vezes o cristão não percebe, irmãos, que ele vai caindo numa apostasia. Já lê a Bíblia, já não sente aquela presença de Deus. Aquela palavra já não queima no seu coração, já não dá aquela alegria. Já não presta atenção em algum alerta de Deus, que já está muito acostumado com aquilo. E esse é o erro de muita gente, que é de Jesus. Nós precisamos ler a Bíblia Sagrada como novidade em cada dia. Ou seja, Deus está falando comigo. O meu Pai está aqui me alertando, o Pai Celestial. Aquele está me fortalecendo. Então, não se lê a Bíblia como se lê qualquer outro livro. Mas o cristão precisa identificar os momentos. Precisa identificar a fraqueza do seu coração. E é fácil? Não, com uma consagração, orando a Deus. O Espírito Santo vai fazendo lembrar de coisas que você, de fatos que você viveu e vivenciou e você venceu. De adversidades. Momentos em que parecia que não tinha jeito e Deus te ajudou. Veio uma palavra da boca de Deus. Alguém falou um versículo, num culto você despertou, tomou posse daquilo. Você repreendeu aquele mal. Só que Elias estava espiritualmente fraco. E aí nós temos de rever essa parte para dar continuidade. Vamos lá? Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Bom, é importante, tá, que se releia todo o texto para a gente dar continuidade. Então o título é Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Uma paradinha? Bom, o que nós já entendemos sobre Jezabel? Ela era uma feiticeira, né? Feiticeira mesmo, de oferecer até sangue humano para os deuses dela. Tá? E aí, ela manda uma ameaça para Elias. Pastor, a coisa era séria. Irmãos, a ameaça que vem de um ser humano, nós temos que entender o que está por trás daquilo. A ameaça que vem de feitiçaria, o cristão tem que ter no coração. Deus disse que contra Jacó, não vale nenhum encantamento. Ou crê, ou tem Jesus no coração de verdade, ou simplesmente vai ficar vulnerável como Elias ficou. E olha que era um homem
poderoso, literalmente, de ação no mundo espiritual, operando no mundo físico. Ou seja, ele sabia, conhecia e tinha o Deus vivo com ele. Meu Deus, um homem que ora para Deus suspender a chuva e Deus atende. Um homem que ora para Deus derramar chuva e Deus atende. Um homem que determina a sua boca, fala cara a cara com o rei Acabe, que nos próximos anos não haverá chuva, não haverá ovário, e Deus atende a determinação dele. Um homem que faz o desafio para ver, vamos ver qual é o Deus vivo, o Deus verdadeiro. 2 altares, um para Baal e um para o Deus de Israel. Invocam Baal, chamam por Baal, berram por Baal, não acontece nada. Eles dizem, venham para cá agora. Invoca o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O fogo desce, consome o holocausto. Agora vem uma ameaça de Jezabel e ele vai fugir. O nosso estado de espírito é que literalmente vai dirigir a nossa vida, vai guiar os nossos passos. Por que casamentos acabam como poeira, como uma nuvem que desmancha? Pelo que está dentro. Separação é simplesmente o resultado da história. A coisa já está dentro há muito tempo, remoendo coisas, remoendo coisas, remoendo coisas. Elias está com o seu interior literalmente vazio do poder de Deus, depois de tudo que ele fez, enfraqueceu e não vigiou. Não soube guardar o seu coração, mas como um profeta, como Elias. Então vamos lá, veio a ameaça, versículo 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. 4. E ele se foi ao deserto caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O que nós dissemos aqui? O que a gente entende aqui tão claro? Ele nunca deveria ter feito uma oração como essa. Isso não é oração. Isso é absurdo. Isso nunca foi a oração, não pode ser oração. Isso é forma de falar com Deus. O estado de espírito. Quando a pessoa não está bem, irmãos, emocionalmente, quando ela está abalada, porque espiritualmente ela não está bem. O espírito trabalha com as emoções, sentimentos, palavras, pensamentos. Por isso que Deus recomenda e diz o tempo todo que nós devemos ler, ouvir, guardar a palavra de Deus viva no coração. Porque se a palavra de Deus está dentro do coração, irmãos, o Espírito Santo nos faz lembrar no momento necessário, no momento exato. Quantas vezes o Espírito Santo ajuda um cristão a não entrar em atrito, a não abrir a boca no momento errado, ou com palavras erradas. Às vezes fala o que é certo no momento errado. Às vezes ele fala o que é certo, o que é errado, o que não deveria falar. O cristão tem de viver sob o controle do Espírito Santo. O apóstolo Tiago diz que nenhum homem pode domar a sua língua. Quem já leu isso, por favor? Olha que coisa o Elias está fazendo. Um homem que orava, pedia, Deus atendia. Isso é oração? Isso nunca foi oração. Isso é o estado de espírito dele. Ele está tão fraco espiritualmente, tão fraco, que a fé literalmente foi embora, fugiu. Ele agora está cheio de medo, está com depressão, está deprimido, porque ele pediu a morte. Uma pessoa pedir morte, depressão. Mas quem diria, irmãos, nunca subestime a sagacidade do diabo, tá? Num trabalho sutil, sorrateiro, para levar um cristão a um esfriamento espiritual. Por que tem tantos alertas nas Escrituras? Exemplo, Deus fala dos embaraços, fala ou não fala? Diz que nós devemos deixar todos os embaraços. Por quê? Porque se o cristão se embaraçar no dia a dia, ele não vai ter tempo de orar, não vai tirar tempo para ler as Escrituras, falta aos cultos e acha a coisa mais natural da vida, e não percebe que está se distanciando da comunhão do Espírito Santo. E muita gente orgulhosamente bate no peito, não preciso de igreja para me fortalecer. Tá bom, irmãos,
Mas é a palavra que diz: congregai-vos, chegai-vos juntos. Novo Testamento diz: não deixando a nossa congregação. O que é isso? Isso é Deus alertando para dizer, ó, é um corpo. O corpo anda junto. Membro de um corpo amputado não tem vida própria. Mas cadê que as pessoas querem atentar? Muitas não querem se submeter. O ser humano tem isso, um orgulho, muitas vezes não identificado. Mas lá dentro sou dono do meu nariz, vou onde eu quero, sou livre, pago as minhas contas, ninguém tem nada a ver com isso. Elias nunca deveria ter feito esta oração. Mas o estado de espírito dele vai levá-lo exatamente a isso. Lamúrias, murmurações, queixumes. O que é necessário fazer? Num momento como esse, em que a fraqueza tomou conta, se vê tudo cinzento, parece que nada mais vai mudar, parece que nada tem jeito. Oi, irmãos, a palavra de Deus é tremenda. Deus diz: é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Você tem sempre uma palavra de fé e de vida para ajudar alguém que está caído? Porque tem gente, meu irmão, que o sujeito está na beira do penhasco, o outro ainda diz se joga. O mundo é assim. O mundo é assim. Mas o povo de Deus não. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Senta um com o obreiro, senta uma irmã com uma obreira, diz: ó, estou passando essa luta, estou precisando de oração, estou precisando de ajuda, vamos lá. E aí? Fortalecer a fé. Para quê? Para fechar as brechas, acabar com a fraqueza. O Elias não, ele fugiu sozinho. Deixou o auxiliar dele lá para trás e lá foi ele para o deserto. Ele entrou no deserto com as próprias pernas, com os próprios pés. Deus não mandou, não foi Deus quem levou. Como sabemos, quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. O Espírito de Deus levou Jesus para que Jesus fosse tentado pelo diabo. Com Elias não. Ele foi por conta própria, ele foi impulsionado pelo medo. Ele foi impulsionado pela falta de fé. A fé lhe faltou nesse momento. Quando ele ouviu a ameaça, o medo cresceu dentro dele. Quando a fé está fraca, irmãos, muitos sentimentos negativos tomam conta do coração. Tristeza, amargura, angústia, revolta, depressão. Então é preciso sim, irmãos, participar de um culto, ouvir louvores que verdadeiramente sejam louvores a Deus, para que a virtude do Espírito Santo desça. A Bíblia diz que Deus está entre os louvores do seu povo. O que não pode é o cristão se entregar. Por quê? Porque ele tem riquezas extraordinárias da parte de Deus no testamento. Tem que entrar no testamento e ocupar o seu espaço. O cristão não pode deixar, irmãos, maus pensamentos dominarem. Tem que fazer uma varredura na mente. O apóstolo Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Mas se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, eles também vão trabalhar para nos derrubar. Quanta gente no pensamento: não consegui, não vou conseguir, não deu certo, não vai dar certo. Pensa errado, vive errado. Então Elias, ele foi para o deserto, pediu a morte, fez oração errada. Aí ele se deita, dorme, o anjo vem. Tudo isso nós vimos semana passada e domingo, né? O anjo vem e dá a ele um pão quentinho, né, sobre as brasas, que eu expliquei, né? O que Jesus diz no Evangelho de João? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus foi ao Calvário? Recebeu o nosso castigo? Sim ou não? Então ele passou por uma aflição violenta? Pois é, irmãos. Ele passou pelo fogo. Ele foi até a morte. Então o anjo leva um pão quentinho. Esse pão é o pão do céu. Representa Jesus. E leva água para ele se refrescar. Leva água. O que nós vimos também? Faz o seguinte, marca aqui, vamos... Agora tem que marcar, pessoal, para a gente voltar rapidinho, porque o culto está bem curtinho, a gente tem que... Né? Vamos a um bom entendimento. Joga uma canetinha, bota alguma coisa. Você tem um fitilhozinho? Então coloca aqui.
em 1 Reis 19, e vamos lá em João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos lá, o quarto evangelho. Isso, capítulo 6. Versículo de número 48, pequenininho. Vamos, quem lê junto comigo? O 48. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Agora lê o versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer... Está vendo, irmãos? Jesus está dizendo, ó, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que vou dar vida eterna. Alimento espiritual. Então, depois de todas aquelas vitórias, sim, tem mais uma coisa aqui que eu quero mostrar. Vai agora no capítulo 7 aqui de João, capítulo 7. Lê comigo o versículo 37 e o 38. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Quem lê comigo? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, o que ele disse? Se alguém tem sede... Dá uma paradinha, antes de ler o 38. O que o anjo levou para o Elias? Pão em cima de brasas e água. Está vendo? Jesus está dizendo, você tem sede? Vem a mim e beba. Ou seja, irmãos, quando a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, ela tem o refrigério, ela sacia a sua sede, ela acalma o seu coração, ela se sente literalmente confortável diante de Deus. A sede é um estado terrível, você sabe disso. Versículo 38. Vamos lá? Quem crê em mim, como diz a Escritura... Mas vamos continuar. Vamos lá, 39. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então aquela água que o anjo levou era a presença do Espírito Santo junto de Elias? Sim. Na verdade, entrando dentro dele. Então, irmãos, a sede espiritual, o cristão sedento, ele também se perde, como terra ressecada. Como o diabo gosta de terra árida. Como o diabo gosta de estar onde Jesus não está ali, trabalhando de forma poderosa, quando o cristão está na fé. Uma coisa é o cristão ativo, o cristão de fé. Outra coisa é o cristão frio. O cristão literalmente vazio, desprovido do poder da fé. Então o Elias foi para o deserto, porque ele já estava desprovido da fé. Ele já estava com seu espírito enfraquecido. Ele já estava tão desanimado e tão prostrado que ele faz a oração errada e pede a morte. Voltando lá então no Elias. Que coisa tremenda, né? Um anjo levar pão e água. Muito bem. Aí o versículo de número 7. Eu vou dar uma adiantada, irmãos, para a gente avançar daquilo que nós já vimos no domingo, na quarta-feira passada. Então, aqui no versículo de número 7, e o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Dá uma paradinha. Então, irmãos, levanta e come. O que significa isso? Levanta, toma postura de fé, ou seja, não fica caído. Não é o fato de estar deitado fisicamente, cansado, ou dormindo, ou descansando o corpo, não tem nada a ver. Quando o cristão está desprovido de fé, ele está espiritualmente caído. Era o caso de Elias. Ele foi para o deserto. Ele não quer ver ninguém. Ele não quer escutar ninguém. Deus mandou o anjo para alimentá-lo. Irmãos, quando o cristão não lê a palavra, o cristão tem que ler a Bíblia todo dia, irmãos. Nem que seja assim, aquele pedacinho de um salmo. Tá
está sendo pressionado por sintomas, quer vencer na fé, vamos lá. O que ele vai fazer? Vai lá no milagre que Jesus operou, vai lá, come aquela comida, coloca para dentro. Não é errado procurar o médico. Errado é não cuidar do corpo, do templo. Aí é que é errado. O Elias não cuidou do espírito dele, do coração dele, está enfraquecido. Ele está literalmente angustiado. E aí? Bom, aí o anjo mandou que ele comesse a primeira vez. Ele comeu a primeira vez, lá no deserto, e tornou a se deitar. Comeu, bebeu e tornou a se deitar. Irmãos, a fraqueza espiritual num cristão é terrível. E digo mais, hein? Se for um obreiro é pior. Se for um pastor, é pior ainda. Porque quem faz a obra de Deus lida com o mundo espiritual em todo o tempo. O diabo não perde uma oportunidade de tentar atacar. Se pegar o cristão sem fé, pegar o cristão abalado, enfraquecido, meu irmão. O cristão tem que vigiar a sua fé. Não é por acaso que antes de iniciar a armadura de Deus, que é uma vestimenta de guerra, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus está dizendo: fortalece a tua fé, fortalece o teu coração. Ou seja, enche o teu coração do poder de Deus, para não duvidar. Fica firme no nome de Jesus. Quantas vezes você já invocou o nome de Jesus e Ele te socorreu? Você venceu uma adversidade? Quantas vezes, quando você passou por um problema seríssimo, você orou sério, você não duvidou e a resposta veio? Mas o Elias está agora desprovido de tudo isso. Ele está abalado. Ele está literalmente, irmãos, num quadro depressivo. Por que digo isso? Olha o versículo 8 e o 9, vamos lá. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Parece que ele está fazendo o que é certo. Ele foi para o monte Horebe, o monte Sinai, onde Deus falava com Moisés. Poxa, o monte de Deus, o que significa isso? Quando você já sente a presença de Deus, ou quando você está no caminho certo, orando, está lendo a palavra, ainda não está se sentindo tão forte, mas você já está na presença de Deus. Só que o Elias não. Por quê? Ele está no monte de Deus e veja o versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse... Queria ouvir vocês. Que fazes aqui, Elias? Ué, pastor, ele não está no monte de Deus? Mas Deus não mandou ele entrar numa caverna. Deus não mandou ele para o deserto, ele foi. Deus não inspirou ele a fazer oração nenhuma errada, ele fez. Elias numa caverna. Então vamos lá, irmãos. Caverna. Passou a noite dentro de uma caverna. Tem luz dentro da caverna? Misericórdia. Irmãos, literalmente, a grosso modo, qual é o bicho que gosta de caverna? Morcego. Morcego, como o morcego gosta, é o habitat dele. Você não quer um morcego dentro da sua casa, nenhum. Pois é. E por que o Elias foi para a casa dos morcegos? Está vendo, irmãos? Pastora, irmãos, tem muito cristão que quando recebe uma ameaça, ou quando passa por uma pressão, que eu falei domingo falamos sobre pressões e tensões. Tem gente que quando passa um problema no casamento, irmãos, entra numa caverna, entra em depressão, se tranca no quarto em vez de orar. Em vez de buscar de Deus, onde é que eu estou errando? O Senhor mostra para ela, Senhor, abre o entendimento. Senhor, o Senhor é que convence, mostra para ele. Entra na caverna. Muita gente boa que é de Jesus, irmãos. Quando a pressão aumenta, muitos entram na caverna. E não conseguem nem enxergar, porque a caverna é escura. Elias entrou na caverna. Logo Deus foi falar com ele: que fazes aqui, Elias? Ou seja, se você olhar o versículo anterior, ele está no monte de Deus. Mas ele está dentro de uma caverna. O que significa, irmãos, que não basta ser evangélico para ficar livre das pressões e das tensões, que podem levar para a caverna.
O estado de espírito de Elias foi que o levou para a caverna. Se quando ele terminou aquela obra gloriosa que ele fez dos 2 altares, é claro que ele devia estar num estresse violento, porque foram 450 profetas só do Baal, 400 de uma deusa chamada Zerá, que também fazia parte lá do grupo de Jezabel. Ou seja, aí você diz assim, poxa, ele teve que desempenhar um esforço fora do normal, tudo bem. Mas o rei Davi, em alguns momentos ele orava a Deus e dizia, seja-te agradável a minha meditação. Quantas vezes ele diz que ele deitava e com o seu coração ele estava ligado a Deus. Davi acordou e disse, eu dormi, o Senhor me visitou. Então, irmãos, o problema é o coração, é o espírito que não está ligado no Espírito de Deus, trabalhando com a palavra de Deus. Você pode estar com o corpo cansado, mas pode colocar um louvor e o teu espírito está se enchendo daquele louvor. E a unção de Deus, o poder de Deus está ali sobre você. Cristão tem que alimentar o seu espírito. Cristão tem que alimentar a sua fé. Seu corpo está cansado, mas o seu espírito está ligado a Deus. Então o Elias entrou na caverna e logo Deus foi falar com ele. Olha só, o Espírito de Deus está ali com ele, ele não está se tocando. É o próprio Deus dizendo, que fazes aqui, Elias? Elias está fazendo a caverna. Caverna não é lugar, irmãos. O cristão tem que estar em atividade. Atividades espirituais, atividades físicas, atividades junto à família, ele tem que estar atuante. Está lá, está buscando a Deus, está orando, participando de cultos, está trabalhando. Criatividade, está estudando, está produzindo, vamos lá. No teu lugar, vai lá, é aula online, vai lá para a tua aula. Sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna. Então o que você faz aqui, Elias? Agora, olha só, uma outra coisa que Deus mostra muito aqui, é o versículo 10, que depois ele vai se repetir igualzinho, você vai dizer assim, ué, mas tem versículo colado na Bíblia Sagrada, ou seja, foi colado? Não. Olha o versículo 10. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Olha só, irmãos, o que a caverna faz? Quando a pessoa tem depressão, o que trabalha dentro dela? Ah, meu irmão, tadinho de mim, eu faço tudo e ninguém reconhece. Isso está só pensamento e sentimento. Está lá por dentro. O maior vulcão de revolta. Eu luto. Eu que faço tudo por essa família. Eu sustento todo mundo e ninguém reconhece nada. Ninguém me dá valor. A boca está quietinha. Mas lá dentro está o vulcão trabalhando. A caverna faz isso. Pessoa quando cai em depressão, irmãos, é um tal de eu, tadinho de mim, pobrezinho de mim, ninguém liga para mim, tá vendo? Eu faço, ninguém reconhece. Olha o estado de Elias. Quando o cristão está bem, quando ele está firme, forte, o que ele faz? Quando ele está fortalecido na fé, ele sabe que tudo é dele, por ele e para ele. Se ele trabalha para a glória de Deus. Se ele vence, ele luta pelo nome de Jesus. Se ele faz bem para a sua família, ele faz. Por quê? Porque ele quer honrar a sua vida, honrar a sua família. Quando a pessoa cai em depressão, ela é tadinho de mim, pobrezinho de mim, por que eu nasci, meu Deus, por que Deus não me tira a vida, meu Deus, por quê? Tudo errado, sentimentos errados, pensamentos errados, ele está nesse estado, aqui, Senhor, só eu, aí continua, aí vem, vou dar uma acelerada aqui, irmãos. Versículo 11, e ele disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um forte vento também, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo físico, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz, o quê? Tá vendo, irmãos? É incrível, irmãos, sabe, o amor de Deus, as misericórdias de Deus, o amor de Deus pelos filhos, pelas pessoas, é uma coisa incrível.
A Bíblia está dizendo claramente que o vento passou ali junto com Deus. Ele passou, ó, um vento passou, mas Deus não estava naquele vento. Ou seja, Deus está ali para tirar o Elias da caverna, mas o diabo está ali, meu irmão, para assolar os ventos, e terremoto e fogo, para dizer: vou acabar com esse Elias, vou acabar. Para quê? Para que o Elias tivesse mais medo ainda. Se o diabo perceber que o cristão está com medo, meu irmão, ele vai criar todas as circunstâncias que ele puder para o cristão ficar cada vez com mais medo. Sai da caverna, Elias. Ele foi para a porta da caverna, mas ele não saiu de perto da caverna. Tem gente, irmão, que está dentro da igreja e não quer se desligar do seu passado triste, não quer jogar aquilo fora. Tem gente que está dentro da igreja, escutando, mas não quer liberar perdão para as coisas que já foram, já passaram. Prejudicando sua vida, prejudicando sua saúde, prejudicando seu casamento, prejudicando sua vida financeira. A vida do Elias parou, a vida dele parou. Foi para o monte de Deus e entra numa caverna, parou tudo de novo. Sai daí, Elias. Ele fica na porta. Sai daí, Elias. O que você está fazendo aí, Elias? Irmãos, o cristão tem que estar em atividade. Atividades espirituais, atividades na sua vida do dia a dia. O cristão tem que estar produzindo, meu irmão. Vamos lá, se esforça. A tristeza está querendo chegar. Ô, meu irmão, canta louvores. Repreende esse espírito maligno. Pensamentos que te atormentam, joga isso fora. Aí você vai ver, mesmo Deus ali falando de uma forma mansa e delicada, ele ainda não consegue acordar, porque ele vai começar tudo de novo. Versículo 14, tá? Vai lá. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel te deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para tirar. Está vendo, irmãos? Essa é a realidade de qualquer pessoa que cai na depressão, nas amarguras, ou seja, que entra na caverna. A pessoa não consegue ver a luz do dia, não consegue ver beleza, literalmente, irmãos, nas cores que a vida apresenta. Deixa eu aproveitar um ensejo aqui por uma reportagem que eu vi um dia desse, muito linda. Você sabe que o daltônico, ele não consegue ver cores, né? Então passaram assim, tudo cinzento, uma paisagem cinzenta. Um bosque, uma mata, um jardim, tudo cinzento. Aí, a tecnologia, a ciência, a tecnologia criaram um óculos que a pessoa consegue, o daltônico consegue ver as cores, né? Aí, um grupo de pessoas presenteou um amigo com óculos desse. Gente, o rapaz, quando viu o colorido, ele viu o verde, ele viu flores vermelhas. Ele olhou logo a roupa da esposa, ela estava com uma roupa bem bonita, colorida. Ele olhou e disse: já vejo as flores no vestido, na blusa. Coisa linda. Aí ele chorou. Por quê? Porque ele via tudo cinzento. Isso te diz alguma coisa? Você tem visão perfeita. Não contempla uma borboleta pousada numa flor. E, pastora, pelo amor de Deus, não tem tempo para isso. É mesmo, irmãos. Será que Jesus não sabia o que estava dizendo? Quando ele disse: não fica ansioso não, olha as aves do céu. Não semeiam, não colhem, e o vosso Pai as alimenta. Ou seja, você não tem um Pai Celestial? Fala com Ele, ora a Ele. Ele não te prometeu? Vai lá nas promessas dEle. Mas não vai porque está na caverna, irmãos. O cristão, quando cai em depressão, um prato cheio, um banquete para Satanás, meu irmão. Agora vamos aqui, irmãos, a simplicidade da sabedoria de Deus. A Bíblia Sagrada é Deus falando, tem palavra para tudo, para cada momento na nossa vida. Como a Bíblia tem remédio, como a Bíblia tem armas espirituais para você vencer sua guerra. Precisaria o Elias fugir? Não. Ele não fugiu dos 450, na verdade 850. Por que ele fugiu de Jezabel? Porque o medo tomou conta. O medo falou mais alto que a fé já tinha ido embora.
cristão tem que alimentar a fé, irmãos. Eu vou parar por aqui, porque eu vou dizer a você, leia isso em casa, até o último versículo dessa parte, que é o 21. Mas volta a ler, que Deus vai falar muito com você. Curve a sua fronte, põe as mãos no seu coração, em nome de Jesus. Elias foi até o monte de Deus, o Monte Horebe. Você está na igreja. Oh, Senhor. Mas pode estar na caverna. Na caverna dos seus maus pensamentos, querendo abandonar tudo, querendo sair do seu casamento, querendo desistir da sua profissão. Volta para o seu lugar, sai da caverna. Pai, nós agradecemos essa imensidão do teu amor, que nos ensina, que nos mostra, que nos ajuda, que nos toma pela mão. Pai, nós estamos contemplando e vendo que em todo o tempo o teu Espírito estava ali com Elias, junto dele. Primeiro o Senhor mandou um anjo para alimentá-lo. Depois o Senhor mesmo falou com ele: Elias, o que fazes aqui, Elias? Oh, Pai, nosso Deus, agradecemos de todo o nosso coração. O Senhor é um Pai tão zeloso, e o Deus onipotente, que se os filhos buscarem, se um filho buscar, uma filha buscar, o Senhor diz: eis-me aqui. O Senhor diz: invoca-me na angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Pai, nós vimos que até a oração que Elias fez no deserto foi errada. Foi a oração de revolta, meu Pai. Senhor, mas o Senhor não levou em conta, porque em todo o tempo Ele te serviu com grande fidelidade. Nosso Deus, muito obrigado. Pai, nós agradecemos, porque o Senhor hoje está falando, Senhor, com cada um, que caverna não é lugar de filho de Deus. Nosso Deus, muito obrigado. Pai, o Senhor quer os filhos atuantes, cheios de paz, de alegria, trabalhando, lutando, orando, vencendo. Nosso Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus.